Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história bíblica aqui no canal. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, já se inscreva, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Hoje iremos falar sobre Rispa, uma concubina do rei Saul de Israel. Rispa era uma mulher estrangeira que teve pelo menos 2 filhos com Saul, Armone e Mefibosete. Quando o rei Saul morreu, seu filho Isbosete ficou em seu lugar no governo das tribos do norte. Imagine uma mãe que fez de tudo para proteger a honra de seus filhos, até mesmo acampar durante meses ao lado de seus corpos. Estamos falando de Rispa, uma concubina do rei Saul. A história de Rispa ficou conhecida na Bíblia justamente por causa de sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos mortos. Rispa, como já dito antes, era uma edomita descendente de Aiá. Isso significa que Rispa era uma mulher estrangeira. O texto bíblico diz que Rispa foi mãe de pelo menos 2 filhos. É importante ressaltar que o filho de Rispa, chamado Mefibosete, não deve ser confundido com Mefibosete, que era filho de Jonatas. Para entender melhor quem foi Rispa, primeiro é preciso conhecer um pouco sobre o ambiente em que ela viveu, no contexto de muitas intrigas, conspirações e mudanças de poder. Depois da morte do rei Saul, seu filho Isbosete foi declarado rei das tribos de Israel, com exceção da tribo de Judá, que naquele tempo já conhecia a liderança de Davi. Portanto, Isbosete basicamente reinava sobre as tribos do norte, e Davi reinava sobre a tribo de Judá. E neste ponto, mais uma vez, é importante ter atenção para não confundir Isbosete com Mefibosete. Isbosete era o filho legítimo sobrevivente de Saul e Mefibosete, conforme já falamos, era o nome de um dos filhos de Rispa, a concubina de Saul. Portanto, meio-irmão de Isbosete. Além, é claro, de ser um dos nomes dos netos de Saul, o filho de Jonatas, que era aleijado. Então, aquele foi um período de muita instabilidade que envolveu uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E naquele contexto, um guerreiro chamado Abner, que era o comandante do exército de Israel sob a liderança da casa de Saul, conquistou muito poder e prestígio em Israel. Porém, num determinado momento, Isbosete acusou Abner de ter se relacionado com Rispa, e isso acabou gerando uma discórdia fatal entre eles. Mas qual era o problema de Abner e Rispa se relacionarem? O problema era que Rispa havia sido concubina do rei. Ao concluir que Abner havia se envolvido com Rispa, Isbosete praticamente acusou Abner de traição. Isso não aconteceu porque Isbosete simplesmente ficou com ciúmes do suposto relacionamento de Abner e Rispa, mas aconteceu porque ele temeu que aquele relacionamento fosse um momento de Abner para ocupar o trono de Israel. Você se lembra que eu acabei de falar que Abner ficou muito poderoso em Israel naquele período? Então, esse era o medo de Isbosete. Na antiguidade, não são poucos os casos de comandantes de exércitos que acabaram se tornando reis de nações após conspirações desse tipo envolvendo relacionamento com mulheres da corte. E esse desentendimento entre Abner e Isbosete acabou ajudando o rei Davi. Isso porque Abner ficou ofendido com aquela situação e passou a apoiar Davi como rei. E como resultado, Isbosete, sem a proteção de Abner, rapidamente acabou caindo e Davi finalmente ascendeu como rei de um reino unificado em Israel. Mas o tempo passou e o reino de Israel foi castigado por uma grande seca que durou 3 anos. Essa seca ocasionou uma crise de fome que trouxe problemas para o reinado de Davi, conforme está registrado no 2º livro de Samuel, no capítulo 21. Então, o rei de Israel consultou ao Senhor a respeito do motivo de aquela seca estar castigando a terra, e a resposta do Senhor para Davi foi que aquela seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas.
Para entender essa questão, precisamos voltar um pouco na história. Quando os israelitas estavam conquistando Canaã, ainda no dia de Josué, foi feito um tipo de acordo de proteção com os gibeonitas. Isso quer dizer que Israel havia prometido proteger os gibeonitas, mas Saul promoveu uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos gibeonitas. Para quem não sabe, os gibeonitas não eram parte dos filhos de Israel, mas eram um remanescente dos amorreus que Israel tinha jurado poupar. Portanto, Davi chamou os gibeonitas e perguntou a eles o que poderia ser feito para que aquele mal fosse reparado. E, por sua vez, eles asseguraram que não queriam nem ouro nem prata de Israel, e muito menos matar qualquer israelita, mas queriam apenas que a descendência de Saul pagasse por aquele crime. Então, os gibeonitas solicitaram que Davi entregasse a eles 7 descendentes de Saul para que eles pudessem enforcá-los. E Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul. E foi em meio a esse conflito étnico que a drama da história de Rispa começou. Isso porque entre os homens que foram entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete, além dos 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Como Davi havia prometido proteger a descendência de Jonatas, seu amigo, ele excluiu Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, e entregou os 2 filhos de Rispa, que havia sido concubina de Saul, para morrerem juntamente com os outros netos de Saul, através de sua filha Merabe. O texto bíblico diz que os gibeonitas tomaram esses homens e os enforcaram no monte perante o Senhor. Isso aconteceu no princípio da ceifa da cevada, ou seja, no período do ano equivalente ao mês de abril. Então, nesse contexto trágico, a Bíblia diz que quando os filhos de Rispa foram enforcados, ela pegou um pano grosseiro e fez um abrigo sobre uma rocha que ficava perto do local onde os corpos daqueles homens ficaram expostos. Rispa montou guarda diante dos corpos de seus filhos e impediu que eles fossem devorados pelas aves de rapina durante o dia e pelos animais do campo durante a noite. Naquele tempo, era considerado uma desonra muito grande quando os corpos dos mortos eram transformados em alimento para as aves do céu ou para os animais do campo. Isso quer dizer que expor o corpo morto de uma pessoa, impedindo seu sepultamento, era uma forma de desgraçar a pessoa, conforme lemos em Deuteronômio no capítulo 28, no versículo 26. Então Rispa protegeu os corpos de seus filhos de dia e de noite, até que eles pudessem ser sepultados. E isso não foi algo rápido. Rispa foi uma protetora incansável dos corpos de seus filhos, desde o início da colheita até o começo da chuva de outono no hemisfério norte, um período de quase 6 meses. É provável que Davi tenha deixado os corpos expostos durante todo esse tempo, esperando alguma evidência de que o crime contra os gibeonitas havia sido reparado e que a bênção do Senhor estava novamente sobre Israel. Mas o rei Davi ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos. E nesse ponto, o texto bíblico deixa entender que Davi mandou recolher os restos mortais daqueles homens. E tal como os ossos de Saul e Jonatas foram recuperados dos moradores de Jabes-Gileade, os ossos daqueles homens foram sepultados de forma digna no túmulo da família de Saul. É interessante notar que, até aquele momento, a Bíblia diz que o Senhor não tinha mudado sua atitude com relação à terra de Israel, ou seja, a fome ainda persistia. Mas depois de os corpos serem sepultados, o escritor bíblico registra que Deus se tornou favorável para com a terra. Isso significa que a crise havia chegado ao fim. Agora, eu quero saber se você já conhecia a história de Rispa na Bíblia e o que você achou dela. Deixe nos comentários aqui embaixo. Para a nossa meditação, temos Rispa como uma mãe de coragem e determinação,
cuja história de devoção é eternizada na Bíblia. Sua firmeza em proteger os corpos de seus filhos, mesmo diante das adversidades, é um exemplo de amor inabalável. Em meio a um período tumultuado de intrigas, conspirações e lutas pelo poder, Rispa se destacou como um farol de honra e dignidade. A história de Rispa, então, nos lembra da importância de manter nossos valores e princípios, mesmo quando enfrentamos circunstâncias desafiadoras. Ela se tornou um símbolo de resistência e determinação, mostrando que o amor de uma mãe pode superar todas as dificuldades. Obrigada por assistirem o vídeo até o final. E lembre-se de se inscrever no canal e deixar aquele like para continuarmos compartilhando histórias inspiradoras. Obrigado, Deus abençoe.